Muitos acreditam que os guias e os seres dimensionais superiores, que ensinam e ajudam os que estão na Terra, são diferentes de você. Mais inteligentes, melhores, mais abençoados e mais sagrados. Lembre-se das imagens familiares de santos, cercados de luz, enquanto olham alegremente para o céu com as mãos postas. Essas imagens representam conceitos religiosos baseados na dualidade e na separação. A maioria dos que estão nas dimensões superiores lutaram exatamente como vocês e ao longo de suas vidas na Terra, finalmente evoluindo para seu atual estado elevado de consciência. Lembre-se sempre que existe apenas um individualizado como tantos. Nestes tempos de discórdia e mudança, é tentador ansiar pelos tempos anteriores ao início do processo de ascensão da Terra, porque a vida parecia ser mais simples e mais pacífica naquela época. No entanto, esses velhos tempos eram tão ilusórios quanto hoje. Na verdade, mais ilusórios, pois muito estava escondido e disfarçado como certo, anos atrás. A Terra e seu povo experimentaram o sofrimento das crenças de separação por tempo suficiente, e chegou a hora de eles se elevarem acima do estado de sonho que os manteve em cativeiro por eras. Um componente vital para atingir um estado superior de consciência é a percepção, compreensão e vivência da impersonalização. É a percepção de que os bons e maus comportamentos dos humanos nunca são deles pessoalmente, mas sobrepostos à sua individualidade divina em virtude de terem aceitado na consciência crenças universais impessoais de dois poderes e separação. É como jogar um cobertor sobre uma lâmpada brilhante. Alguns cobertores são todo densos, pesados e difíceis de remover, enquanto outros não dependem tanto do lançador. Cada pessoa, desde aquelas consideradas famosas ou importantes, até aquelas consideradas as mais baixas pelos padrões tridimensionais, é na realidade Deus individualizado. Portanto, as únicas qualidades que uma pessoa pode ou terá são as qualidades de Deus. A condição humana é muito parecida com a projeção de um filme sobre uma pessoa, um filme criado e formado por quaisquer crenças impessoais universais em dois poderes e separação que tenham sido aceitos como verdade. Porque as energias de luz de alta frequência que agora fluem para a Terra estão expondo tudo de baixa densidade. Muitas questões discordantes de longa data estão surgindo agora para serem vistas, reconhecidas e resolvidas em um nível superior. Uma dessas questões é o conflito de longa data que continua a existir entre o masculino e o feminino. Muitos homens continuam lutando e mantendo velhos conceitos sobre o que significa ser masculino. Muitas mulheres estão experimentando um aumento de raiva, ressentimento e até mesmo ódio contra os homens, à medida que se movem para uma consciência mais profunda e um sentimento de poder. Mulheres zangadas com os homens e homens zangados com as mulheres. Muito do que vem à tona de velhas energias que foram experimentadas e carregadas por muitas vidas e nesta vida. Vidas em que as mulheres foram severamente maltratadas pelos homens, porque os homens acreditavam que eram superiores. Crenças que continuam até hoje em alguns países. Muitas mulheres hoje viveram como homens em vidas anteriores e se envolveram em práticas dominantes masculinas
que as deixaram com um sentimento de culpa subconsciente e confusão sobre todo o assunto, mas com o desejo de aprender e evoluir através da experiência da vida na Terra como uma mulher, para curar e trazer mudanças. O aspecto masculino divino de Deus é o ativo, fazedor, e nunca foi ou jamais poderia ser separado do feminino divino, que é o aspecto intuitivo, atencioso e amoroso de Deus. Eles são cada um metade do todo e não podem ser separados. Na energia tridimensional, onde a crença coletiva impessoal universal é a da dualidade, separação e dois poderes, sempre há pares de opostos. Os dois aspectos da consciência divina única sempre apareceram fisicamente, emocionalmente, mentalmente e até mesmo espiritualmente separados na Terra. E isso agora está mudando à medida que a consciência coletiva desperta e começa a abraçar ideias mais elevadas de unidade. Os homens estão aprendendo que podem ser masculinos e abraçar seu aspecto feminino ao mesmo tempo, sem medo ou vergonha. As mulheres estão aprendendo que podem tomar decisões por si mesmas, seguir sua intuição e fazer o que são levadas a fazer sem serem menos femininas. No entanto, muitos dos velhos conceitos densos sobre os papéis masculino-feminino permanecem naqueles ameaçados pela mudança. A impersonalização não se limita às questões masculinas-femininas, mas deve ser praticada em todas as situações da vida diária. Deve ser entendido que em si mesmos, os seres humanos não têm qualidades boas ou más próprias. A natureza boa, amorosa, generosa e gentil que você testemunha em alguns, são qualidades de Deus expressas por meio deles e não deles pessoalmente. É o mesmo com aqueles que se envolvem em ações malignas, egoístas e até mesmo violentas. Essas coisas nunca são pessoais, mas são manifestações de crenças falsas, universais e impessoais em sua consciência. A princípio, é difícil praticar a impersonalização, especialmente quando você se encontra na ponta receptora de alguma ação ou palavra negativa. Mas você que está ouvindo essas mensagens está pronto e evoluído o suficiente para ir cada vez mais fundo em sua jornada interior. E a verdade é que a impersonalização de aparências tridimensionais é um componente necessário para fazer isso. Somente Deus é a natureza real de cada pessoa e qualquer outra coisa é a manifestação de crenças universais em separação, dualidade e dois poderes. É difícil lembrar disso ao observar a guerra, a violência e o egoísmo ocorrendo no mundo. Mas sua consciência da natureza impessoal do erro é a luz que você veio trazer e está atualmente adicionando à consciência coletiva. Viver a impersonalização não significa fechar os olhos ou dizer tudo bem, Deus é tudo, enquanto se afasta de alguma situação que precisa de atenção. Impersonalização significa permitir-se ser guiado intuitivamente quanto a quais ações podem ser necessárias ou palavras ditas em um nível que pode ser entendido pelos envolvidos enquanto dentro de você está percebendo. Eu sei quem você realmente é, a luz crística de Deus em expressão. Os tempos atuais exigem impersonalização por parte daqueles que estão atualmente na Terra, que vieram especificamente para adicionar sua luz ao coletivo
e ajudar na ascensão da Terra a uma energia dimensional superior. Você. Nós somos o grupo arcturiano. Por Marilyn Rafael.